Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós estamos com uma série de mensagens no mês de junho, que tem a ver com os alicerces da vida cristã. Então, domingo passado nós meditamos acerca do amor como pivô de todos os alicerces espirituais. E esse pivô que está conectado, ele é aquele extensor necessário para que toda a estrutura seja suportada e não desabe. Então, o amor é o pivô. Mas o fruto do Espírito, que nós consideramos o alicerce da vida do cristão, ele tem diversas características. E nós vamos ver uma delas hoje, que tem a ver com o que a gente pode encontrar na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, o conceito do pilar, Paulo apresenta para nós como fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito, ele é singular, ele não é plural, mas ele tem diversas características. Então, o fruto do Espírito é o amor, que é o pivô. E esse pivô, ele conecta com diversas características desse fruto do Espírito que se manifesta na minha vida e na sua. E hoje nós vamos ver 3 aspectos desse amor maravilhoso que nós só podemos encontrar e desfrutar dele, primeiro por meio de Jesus, segundo pela operação poderosa do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 26, a gente vai ler um trecho um tanto extenso, mas são alguns cenários importantes para a gente ver esse fruto do Espírito se manifestando na vida de Jesus, e esse mesmo fruto Deus espera encontrar na minha vida e na sua também, tá bom? Quem achou Mateus 26, diga achei. Ok. A gente vai ler a partir do verso 17, que diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que vocês entrarem na cidade, vocês verão um determinado homem, diga-lhe: o mestre diz, o meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam então a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa junto com os 12. Enquanto comia, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, que um de vocês vai me trair. Muito aflitos, os discípulos prestaram atenção um após o outro, e certamente eles diziam: não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo atrás. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor ele não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, e depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que é confirmado, que confirma a aliança que eu tenho com vocês. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que junto com vocês, eu beberei um novo vinho no reino do meu Pai.
Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia, e ali os esperarei. Pedro declarou: pode ser que todos os outros te abandonem, Senhor, mas eu jamais o farei. Jesus respondeu a Pedro: eu lhe digo a verdade, Pedro, essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu com Jesus, e ele disse: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsemane, e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar profundamente triste e angustiado, pois ele sabia o que lhe esperaria no dia seguinte. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse Jesus a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está forte, é disposto, mas a carne, porém, é fraca. Então, Jesus deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar-se de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se então a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou os discípulos dormindo de novo, pois eles não conseguiam manter os olhos abertos. Ele foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas que disse nas 2 vezes anteriores. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante, Senhor, desse cenário que nós acabamos de mergulhar, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que foi o mesmo, ó Deus, que orientou e conduziu nosso irmão apóstolo Mateus a registrar, Senhor, os acontecimentos da última noite de Jesus com seus discípulos, que esse mesmo Espírito, ó Deus, ilumine os nossos olhos, que Ele encha o nosso coração e que a gente possa ser edificados pela Tua palavra mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo aquilo, ó Deus, que ocorreu naquela noite e que a gente possa, ó Deus, diante de tal percepção, possamos, ó Deus, desejar ardentemente que o fruto do Espírito Santo ele possa frutificar nas nossas vidas como abundantemente frutificava na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, falar mais uma vez ao Teu povo nessa noite. Nós oramos no nome precioso do Teu Filho amado. Amém. Jesus disse aos seus discípulos que, assim como uma árvore tem características distintas
as pessoas também têm. E ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer que, assim como uma árvore produz o fruto para o qual ela existe, por exemplo, uma goiabeira produz o quê? Mamão? Sim ou não? Não. Uma goiabeira produz abacaxi? Não, também não. Uma goiabeira produz goiaba. Ele vai dizer assim: os meus discípulos podem ser reconhecidos porque eles são distintos. Eles têm um fruto que o mundo não conhece. Eles podem produzir algo que a sociedade só ouviu falar, mas eles não podem experimentar, nem podem reproduzir. Eles podem até tentar ensinar, mas o fruto genuíno do Espírito Santo só pode ser produzido na vida daqueles que receberam o poder do Espírito, aqueles que tiveram uma experiência de novo nascimento. É impossível para um ser humano natural viver o cristianismo genuíno por muito tempo, porque o cristianismo genuíno não é fruto de esforço humano. O ser humano que tenta fazer a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, fracassa. E vai experimentar fracasso atrás de fracasso o tempo todo. Por quê? Porque o cristianismo, ele é resultado de uma experiência sobrenatural. Jesus disse que o fruto do Espírito, ele pode ser visto, ele pode ser manifesto na vida de homens e mulheres pecadores, mas que tiveram uma experiência de novo nascimento. Assim como uma semente que é lançada à terra, e ela tem o seu tempo para que ela se desenvolva, cresça e produza o seu fruto, assim é a vida daqueles que nasceram do Espírito Santo. Uma vez o Espírito Santo é lançado sobre uma pessoa, uma mudança começa a acontecer, mas não é uma mudança externa, a mudança é interna. É uma mudança, é uma explosão de metamorfose que começa no interior do ser humano, mudando os seus valores, mudando os seus princípios. E como resultado disso, nós temos então manifestações externas. E hoje eu queria ver com vocês 3 características de alguém que recebeu o Espírito de Deus e que vive um cristianismo genuíno. Mas eu não podia trazer ninguém como testemunha disso, senão o próprio Jesus. Nós vamos falar com vocês hoje, vamos refletir acerca dessas 3 características: alegria, paz e paciência. Dessas 3 características que vamos ver hoje, 2 têm a ver com uma disposição interna do coração, que é fruto de um mover poderoso do Espírito de Deus. Mas é algo que acontece no nosso interior. E a 3ª característica é fruto dessas 2 manifestações no coração daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que vocês tentem imaginar o que está acontecendo dentro do contexto de Jesus e dos seus apóstolos. Na perspectiva humana, Jesus estava vivendo um momento tenso, um momento complicado. Ele estava prestes a perder tudo aquilo que aos olhos humanos existe de mais importante. Por exemplo, ele ia experimentar a traição dos seus amigos, aqueles que viveram com Jesus durante 3 anos e meio, aqueles que caminharam com Jesus, que presenciaram milagres extraordinários,
aqueles homens não só iriam trair a Jesus, como no momento mais difícil da sua vida, iria abandoná-lo. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você que é importante. Se você já não passou por situação de abandono, de rejeição, se você já não foi traído na sua vida, você corre o risco de ser algum momento da tua história. E esse sentimento, essa sensação de traição, de ser apunhalado pelas costas, é uma das maiores dores que alguém pode sofrer. Jesus estava prestes a experimentar esse momento amargo da vida dele. O que mais que ele estava para experimentar? A incompreensão dos seus familiares. A palavra de Deus diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E eles eram cínicos com Jesus com relação ao seu ministério. No dia da Páscoa, eles disseram para Jesus assim: olha, vai lá, se você quer ser visto por todo mundo, vai lá, é uma boa oportunidade. Porque em Jerusalém, nesse momento, existe uma concentração de gente muito grande. Vai lá e faz os seus truques. Ele estava sendo rejeitado pela sua própria família. Ele entraria, como entrou em Jerusalém, montado num jumento, e as pessoas estavam tirando as suas capas e cortando folhas de palmeira e colocando no chão para que ele passasse, dizendo: Hosana, aquele que vem em nome de Davi. Mas naquela mesma semana, algum tempo depois, aquela mesma turma que disse Hosana ao que vem em nome de Davi, eles gritavam, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Humanamente falando, dentro dessa perspectiva do ser humano, era o momento mais tenebroso, mais escuro da vida de Jesus. Ele experimentaria hostilidade e perseguição. Ele seria esbofeteado no rosto, maltratado, sofreria flagelo. E por último, eles o pregariam numa cruz como o pior tipo de bandido que existia na sua época. E nós vamos encontrar o fruto do Espírito Santo na vida de Jesus, passando por tamanha turbulência. Eu espero que depois que refletirmos acerca disso, você possa fazer uma comparação do problema que você está vivendo hoje, do problema que Jesus viveu, e que Deus faça você produzir o mesmo fruto que Ele fez o seu filho produzir antes dele ser levado para o Gólgota, antes dele ser julgado, condenado injustamente e levado ao lugar de sacrifício. Eu queria compartilhar isso com vocês. Uma vida vivida de acordo com o Espírito Santo de Deus é uma vida movida por uma disposição interna do coração e não por forças externas que tentam mover a gente de um lado para o outro. A primeira coisa que a gente encontra na vida de Jesus é alegria. Eu não sei se você já imaginou Jesus alegre, mas ele estava alegre. Era uma festa de celebração da Páscoa. Era a principal festa dos judeus, das 3 principais. E Jesus estava celebrando com os seus discípulos. Amanda, ele estava celebrando como, Amanda? Jesus comeu um cordeiro, Amanda, sim ou não? Comeu o cordeiro, sim ou não? Sim. Eu acredito que o cordeiro tinha sido feito na brasa. Duvido que ao preparar o cordeiro, eles não tivessem feito uma pasta feita com hortelã e azeite de oliva. Junto com o cordeiro, havia pão para eles comerem. Então era cordeiro, molho, pão. Eu não vou falar o que eles beberam,
para você não ficar escandalizado, apesar de que ele vai dizer que depois daquela noite, ele seria abstêmio, ele não beberia vinho mais, até que ele voltasse no reino glorioso do Pai. Mas eu não posso dizer que ele não estava. Eu posso até acreditar, amados irmãos, que a sonolência que Pedro, Tiago e João tiveram, seguramente deve ter sido por conta do cordeiro, do pão e da bebida. E do vinho que eles tomaram, seguramente. Mas era um ambiente de festa, era um ambiente de alegria, era um ambiente de celebração. Eis a razão porque no dia de Pentecostes, o povo estava meio aflito, porque os discípulos começaram a falar em línguas estranhas. E eles disseram assim: essa hora da manhã vocês estão como? Por que bêbado? Porque estava tomando o suco da aurora? Porque eles tinham comprado uma garrafa de maguari 100% natural, sem adição de açúcar? Não. Era tempo de celebração. E acredite no que eu digo para você, o judeu sabia celebrar de verdade. Então, naquela noite, na última noite de Jesus, ele estava comendo, ele estava bebendo, ele estava se alegrando na presença dos seus discípulos. Eis o que acontece de estranho nesse cenário. Ele dizer que seria traído por um deles. E isso causou um tumulto entre eles. E o descarado de Judas ainda teve a cara de pau de dizer para Jesus que não seria ele. E Jesus olha para a cara lisa de Judas e diz assim: será que não? Será que não? Se isso não fosse suficiente, quando eles saem ali do cenáculo e vão em direção ao Getsêmani, Judas já não estava mais com eles. Então o traidor já tinha saído. Mas ele conta uma outra novidade para os discípulos: todos vocês me abandonarão. E os discípulos então ficam eufóricos, e eles começam a dizer, tendo Pedro como o primeiro, dizendo: Senhor, qualquer um deles, menos eu. Aonde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for preso, eu vou também. E vou ficar quieto. Enquanto isso, os outros discípulos disseram: nós também não. E Pedro não se deu por satisfeito. Ele repete dizendo: se o Senhor for morrer, eu morro do seu lado. E Jesus está ainda celebrando com os seus discípulos. Como é que eu sei que ele estava alegre? Veja o verso de número 30. O verso de número 30 diz assim: então eles cantaram um hino. Eles cantaram um hino. E era um hino de contexto de Páscoa. Era um hino que manifestava a alegria de um povo que havia sido liberto da escravidão do Egito. E eles estavam celebrando com muita alegria. O que fazia Jesus manter a alegria mesmo num contexto de densas trevas? Primeiro, eu quero fazer distinção entre alegria e felicidade. Alegria e felicidade não são sinônimos. Você fica feliz depois que você come um podrão do Forte Apache. É isso mesmo ou não? Eu fico. Depois de um culto desse, por exemplo, agitado, que a gente cantou, eu estou pegando fogo aqui. Depois do culto, eu vou tentar sair sem falar muito, porque a gente vai passar no Forte Apache, comprar um podrão, daqueles bem caprichados. Eu vou pegar o molho verde e o amarelo que eles têm lá,
eu vou sentar em casa e depois que eu terminar de comer o podrão, eu vou ficar como? Feliz. Felicidade tem a ver com o contexto. Felicidade tem a ver com circunstâncias. Tem coisas que te deixam feliz, tem duas coisas que te deixam tristes. É por isso que quando você vai ao texto, Jesus vai dizer que ele está profundamente triste. Por quê? Porque ele era um ser humano. E como ser humano, diante de uma situação triste, ele chorava. Diante de uma situação dolorosa, Jesus sentia dor. Mas, ao mesmo tempo, ele desfrutava de uma alegria indizível. De algo que não tinha a ver com as circunstâncias. Porque o que fazia Jesus estar alegre é que ele sabia exatamente porque ele estava ali. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Alguém pode dizer amém? Ele sabia que a cruz o esperava. Ele sabia que sofreria traição. Ele sabia que seria abandonado. Ele sabia que receberia rejeição do seu povo e da sociedade. Mas ele tomou a decisão e decidiu nos amar com alegria. Ele estava triste porque era um momento difícil. Mas ele estava alegre, porque somente ele teria condições de fazer o que ele fez. Só o sacrifício do Cordeiro de Deus seria capaz de salvar a vida de Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Judas, a minha e a sua. Faltou o amém. Ele sabia que não estava sendo obrigado. Ele estava se oferecendo a si mesmo. E ele fazia isso com o coração cheio de alegria. Como isso pode? Isso é um fruto do Espírito, irmãos. O ser humano natural não consegue experimentar isso. Por quê? Porque isso é um produto sobrenatural que acontece no coração daqueles que entregaram as suas vidas aos cuidados do Todo-Poderoso. Por que que Jesus estava alegre? Porque a alegria genuína, a alegria verdadeira, vem do fato de nós conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele genuinamente. É o conhecimento de Deus que nos faz ser alegres. E isso faz toda a diferença. O interessante é que na língua grega, a língua grega é riquíssima, meus irmãos. A língua grega é riquíssima. E a palavra conhecer, ela tem dois aspectos dentro do contexto grego. Tem o conhecer, que é fruto de um estudo, da pesquisa, é fruto de um trabalho humano de captação de informações. Tem a ver com o conhecimento que você adquire na escola. É um conhecer intelectual. Mas não é disso que eu estou falando. Existe uma outra palavra em grego que expressa a ideia de um conhecer por experiência. É esse conhecimento que traz a alegria verdadeira. E era esse conhecimento que a gente encontrava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você quer viver manifestando o fruto autêntico do Espírito Santo, você precisa buscar ardentemente o conhecimento,
a presença e a comunhão desse Deus Todo-Poderoso, que está não só disposto, mas desejoso de ter intimidade com você. Na medida em que nós nos aproximamos e nos apaixonamos pelas coisas que esse mundo nos oferece, nós vamos deixando que esse relacionamento com Deus vá sendo ofuscado pelo brilho do mundo. É por isso que quando João vai falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte: o amor ao mundo é inimizade contra Deus. É impossível você servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Porque um vai ser desprezado. Aquele que você amar mais profundamente, ele vai conquistar o seu coração. E olha que coisa interessante. Os prazeres do mundo nunca são suficientes. Nunca é suficiente, Pedrão. Você nunca está satisfeito. Você sempre quer o quê? Mais. Você sempre precisa de mais. Você sempre tem que ter mais. E aí você vê o lavrador que vive no campo, ele cultiva ali o seu próprio alimento, e o sonho dele é o seguinte: é ter uma casinha, uma vaquinha, ou então uma cabra, que ele possa fazer o quê? Ana Paula, tirar o leite. Do leite ele pode fazer o seu queijo. Do queijo ele pode fazer o quê? Ele pode vender e comprar outras coisas. E ele diz assim: eu não quero ter muito. Até que ele consegue 2 vacas. Até que ele consegue 2 cabras. E aí ele percebe que 2 cabras produzem um pouco mais de leite, mas ele poderia ter 3 cabras. E aí, uma explosão de necessidades começa a invadir a mente do cidadão. E ele já não se alegra mais com a sua única cabrinha. E esse é o amor do mundo. Nunca é suficiente. Nunca é demais. Sempre tem que ter mais. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus, você pode não ter 2 chinelos. E você pode encontrar alegria em ter um só. Nós estamos diante de um homem que deixou a sua glória, ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele assumiu uma forma humana, intencionalmente. Por quê? Porque só ele podia fazer isso. Ele sabia quem ele era. O texto da semana passada a gente viu que Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus. Por isso, Jesus tinha uma alegria que o mundo não pode oferecer. Porque não é a felicidade temporária que o mundo nos oferece. Os prazeres do mundo, irmãos, são extremamente passageiros. Mas o prazer que nós encontramos no conhecimento de Deus é um prazer que o brilho do mundo não pode apagar. E é o que a gente vê na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria verdadeira vem da certeza de que não importa o que aconteça, a gente sabe que Deus está no controle de tudo e que nós estamos na mão do Deus que tem o controle de todas as coisas. Se nós estamos nas mãos de Deus, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o nosso coração vai se encher do quê? De alegria. É isso que Paulo vai falar aos Filipenses quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. Eu repito, mais uma vez, alegrai-vos. E a alegria de Deus invada o seu conhecimento, o seu coração, pelo conhecimento extraordinário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria que vem de Deus é aquela que depois que tudo dá errado,
Você consegue deitar na tua cama e dormir? Tranquilo. Dormir tranquilo. Só uma coisa, meus irmãos, me faz perder o sono. É quando eu estou preocupado com tarefas que eu tenho com relação ao reino de Deus, que não está no meu controle. E até que eu consiga entregar isso de verdade nas mãos do Senhor, eu não consigo descansar. Enquanto está na minha mão, eu fico tenso. Mas quando eu entrego nas mãos do Senhor, eu consigo descansar e dormir. E aí entra a segunda característica do fruto do Espírito. Ele sai do cenáculo e ele vai em direção, então, ao Monte das Oliveiras, porque ali ele vai ter um período de retiro espiritual. Ele vai ter um tempo de oração, um tempo de intimidade com Deus. E vem, então, essa segunda característica que é interna, que é a paz. O que é a paz de Deus? Geralmente, quando a gente pensa em paz, nós temos a tendência de pensar que tem a ver com a ausência de conflito. Paz é quando o mundo inteiro está curtindo a ausência de guerra, não tem guerra. Então, muitos acham que ter paz significa não haver guerras. Nós achamos que ter paz tem a ver com a gente estar na nossa casa e não ter briga ou discussão com a esposa, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca brigo com a minha esposa. É ela que briga comigo. Eu nunca brigo com ela, ela que briga comigo. Mas a paz não é isso, irmãos. Como seres humanos, nós somos diferentes um do outro. A Isabela é diferente do Marcelo. E apesar de terem temperamentos mais tranquilos, ao longo da sua jornada de matrimonial, seguramente eles já experimentaram conflitos. Você vê o Diego, o cara pacífico. Eu não consigo ver o Diego nervoso. Mas eu duvido que a Meire não possa dar alguns testemunhos para nós. Não é verdade? Irmãos, paz não tem a ver com ausência de conflito, não tem a ver com falta de tensão, não. E nós vamos ver aqui o seguinte, que Jesus se afasta dos seus discípulos e ele faz assim, ele se afasta dos 12, ele deixa os 12 numa área lá, e ele pega Pedro, Tiago e João e traz consigo para um outro lugar reservado. Ali ele deixa Pedro, Tiago e João e diz para eles, olha, vocês vão orar aqui um pouquinho, que eu vou dar uma orada ali. Ele se afasta alguns metros, alguns passos, e ali ele tem um momento de intimidade com o Pai. E nesse momento de intimidade com o Pai, Jesus rasga o coração dele diante de Deus, dizendo, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele termina a oração dizendo que nós nunca dizemos. Porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente não quer que Ele diga o que, Amanda? Igual você. Não é? Quando você vem me pedir alguma coisa, e a Amanda, ela faz isso, né? Ela dá todo aquele rodeio, ela vai, ela pensa e tal, e ela vem e fala. Mas a última coisa que ela quer ouvir é o quê? Jesus não era assim. Ele está manifestando um sentimento legítimo de tristeza, de dor. Mas ele finaliza a oração entregando tudo ao Pai, dizendo para ele, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele faz isso por 3 vezes consecutivas. O que significa isso?
A gente vai ver a mesma expressão depois na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo diz assim: por causa das extraordinárias visões que eu tive diante de Deus, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear a minha cara, para que eu não me ensoberbecesse diante dos homens. E ele diz assim: e eu orei 3 vezes. E o Senhor me disse: a minha graça te basta. Jesus orou a primeira vez e Deus não respondeu nada. Ele orou a segunda vez e o Pai não abriu a boca. Na terceira vez, ele sabia qual era a resposta, ainda que Deus não emitisse som nenhum. A resposta de Deus foi não. E depois disso, Jesus descansa em paz. Como é que eu sei? Porque depois desses 3 períodos de oração, o Getsêmani foi invadido por soldados, munidos de pedaços de pau, de correntes, para prender aquele que fazia o bem, curando pessoas, libertando cativos, ressuscitando mortos. O texto vai dizer, num outro texto, que Pedro, ele arranca a espada que estava na sua cintura e mete na orelha de Malco. A orelha de Malco sai pulando no chão. E Jesus diz assim para Pedro: Pedro, o que você está fazendo? Não, Senhor, vão arrancar todo mundo, vão matar. Não. Você não sabia, Pedro, que se eu quisesse, eu daria uma palavra para o meu Pai, e Ele mandaria miríades de anjos para me servir? Eu estou aqui voluntariamente. E aqui entra o nosso terceiro aspecto, que é o resultado de um trabalho interno. Alegria e paz é coisa do coração, mas paciência, irmão. Paciência é algo que você precisa ter com outra pessoa. Você não tem paciência consigo mesmo. Você tem paciência com outras pessoas. E paciência é resultado da alegria e da paz que é produzida pelo amor, movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem paciência com Pedro. Ele pega a orelha de Malco, eu só imagino, irmãos, o texto não diz, mas ele pega a orelha de Malco. Eu suponho que ele tenha dado uma balançada para arrancar a areia, provavelmente deu uma balançada, bateu na orelha de Malco assim para tirar aquilo tudo, bota de volta Marquinho, e a orelha naturalmente se apega de novo ao corpo do soldado do templo. Um milagre acontece na frente de todos os discípulos. Se isso não é suficiente, olha o que ele faz com Judas. Quando Judas chega com os soldados, ele olha para Judas, e eu imagino que Jesus pensa consigo mesmo. Se fosse João daria uma cutucada, mas é Mateus. Ele olha para Judas e diz assim: com um beijo? Com um beijo! Você trai o Filho do Homem com um beijo. E o que era o beijo no rosto? Dentro da cultura judaica, era a maior demonstração de carinho, era a maior demonstração de comunhão, de união, de unidade que alguém tinha com o outro. Era uma expressão de irmandade. É quando você diz para o outro: eu te amo profundamente, você dá um beijo nele. E a resposta de Jesus diz: com um beijo, Judas?
eu não sou Jesus. Eu não sei o que eu faria com Judas. Eu sei o seguinte, que Jesus estava cheio do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você tem condições de fazer isso. Você tem condições de pegar a pessoa que te traiu, que falou mal de você. Irmão, como pastor, infelizmente, não foi uma ou duas vezes que nós experimentamos esse desgosto. Eu duvido que você já não tenha experimentado também. Alguém que na sua frente bate a mão em você e diz assim, você é demais. E quando você vira as costas, ele de burro. Você é demais de burro, quando não está na sua frente. Quando Judas leva os soldados para prenderem a Jesus, ele dá um beijo. E Jesus pacientemente diz para ele, com um beijo, meu irmão e minha irmã, você que veio aqui essa noite, eu queria que você saísse daqui sabendo uma coisa. O mesmo Espírito que estava em Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi o mesmo Espírito que Ele prometeu derramaria sobre o seu povo. É esse Espírito que faz você vencer todo e qualquer desafio, seja ele de rejeição da sociedade do povo onde você vive, seja ele de incompreensão da tua família, seja ele do abandono dos amigos, todos podem te abandonar, mas o Senhor nunca o fará. E Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, quando você estiver passando uma situação que você foge do teu controle, você precisa entregar nas mãos do Senhor. Descansa na presença do Senhor. E Ele vai te dar poder para você ter paciência com o teu irmão. Ainda que esse irmão faça muitas coisas erradas, você vai ter condições de perdoar esse irmão. E ainda dar lições preciosas para a vida dele. E essas lições eu queria deixar com vocês nessa noite. Irmãos, se vocês tivessem me conhecido há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, eu era uma pessoa diferente. Uma pessoa muito diferente. E eu tenho testemunhas que me acompanham durante essa jornada toda, que pode testificar disso. Eu ainda não alcancei, estou longe de alcançar a perfeição, longe. Mas a gente já deu alguns passos. Já demos alguns passos. E Deus quer nos aperfeiçoar ainda mais. Se você desfrutar do amor genuíno de Cristo Jesus, nosso Senhor, você vai ter uma alegria dentro do teu coração, que as pessoas vão ficar confusas, e vão perguntar, não, como é que pode? Diante de uma situação tão oposta, como que ele pode se manter cheio de alegria desse jeito? E aí você vai dizer, a minha alegria não vem das circunstâncias que eu estou vivendo, mas do Deus que tem sustentado a minha vida e me conduzido de vitória em vitória, de glória em glória, para me levar a me tornar cada vez mais parecido com seu Filho, Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, pastor, qual era a diferença? Primeiro, há 26 anos atrás, eu pesava 55 quilos. Faltou, ninguém fez nada. Hoje eu tenho alguns quilos a mais. Mas há 26 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente intolerante. Intolerante.
E ao longo desses 26 anos, o Senhor tem me dado diversos tipos de diferentes provações. E é por meio das provações que a gente vai aprendendo a ser paciente, a ser tolerante. Mas ninguém ensina melhor do que Jesus. Diante desses 3 cenários que a gente encontrou, a gente vê alegria abundante no coração de Jesus. Uma paz que excedia a compreensão humana. E isso se manifestava através da paciência que ele tinha, não só com seus discípulos, mas enquanto ele estava sofrendo agressão física, enquanto ele estava sendo insultado, enquanto ele estava sendo xingado, esbofeteado pelos seus malfeitores, ele intercedia por eles. Isso é o que eu chamo de paciência produzida pelo Espírito Santo do Senhor. 3 lições para a gente ir embora, enquanto o pessoal do louvor toma o seu lugar. Primeira coisa, a alegria que vem de Deus é maior, é mais densa. A alegria que vem de Deus é profundamente enraizada, ela é duradoura e não depende das circunstâncias mutáveis da nossa vida. Não depende. A alegria verdadeira é fruto de uma relação genuína com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segunda coisa que é importante para mim e para você: o fruto do Espírito não tem a ver com personalidade, não tem a ver se você é uma pessoa acanhada ou expressiva, não. Fruto do Espírito tem a ver com o agir sobrenatural de Deus na minha vida e na sua. Não tem a ver com esforço humano, tem a ver com a ação poderosa de Deus. Pastor, e qual é a responsabilidade minha nesse processo? A Bíblia vai dizer assim: mortificai os desejos pecaminosos da sua carne, e você vai ser repleto do Espírito Santo de Deus. A nossa responsabilidade está em não ceder às paixões sedutoras do mundo, e o resto o Senhor faz na minha vida e na sua. E a terceira e última coisa que eu queria deixar para vocês: pode ser que depois do testemunho que eu dei aqui para você possa estar dizendo: podrão não vai não, pastor, mas a gente vai bater uma pizzazinha, ou então a gente vai comer um restor do almoço. Eu estou morrendo de fome. A paciência que a gente viu em Jesus tem a ver com a ação de Deus na vida dele, tem a ver com a ação de Deus na minha vida e na tua. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você fica parecido com Ele. E na medida em que nós vamos desfrutando dessa comunhão maravilhosa com Cristo, nós vamos aprendendo a desfrutar uns dos outros, nós vamos aprendendo a ser tolerantes uns com os outros, nós aprendemos a valorizar o irmão. E não é um erro que o irmão comete contra mim que eu vou construir uma barreira e abortar a relação com ele, não. Eu preciso saber que as pessoas vão pecar, vão errar, mas o amor de Deus é maior do que isso. E a demonstração que ele fez para Pedro, Tiago e João e os outros discípulos foi: o amor que eu tenho por vocês é um amor que me leva para a cruz voluntariamente. Na medida em que nós vamos aprendendo de Deus e se aproximando de Cristo, nós vamos valorizando um pouco mais a vida um dos outros. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana repleta de experiências com o Senhor.
Então cante conosco, peça a Ele assim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, em tudo está